Então, esta é a aula sobre plano de controle. O roteiro é o seguinte: algoritmos de roteamento tradicionais. Então, basicamente, são algoritmos em grafos, que vocês já devem ter até visto antes, uma disciplina de grafos ou de algoritmos, mas agora aplicados à rede. A gente vai ver algumas nuances deles, algumas características importantes quando eles são aplicados a redes. Controladoras SDN. Então, na aula passada, a gente viu como que funciona a tabela de encaminhamento do OpenFlow. Aqui a gente vai ver um pouco mais sobre como que a controladora usa essas tabelas e programa essas tabelas para conseguir chegar ao objetivo final, que é criar as rotas na rede, né? Desde o remetente até o destinatário. E vamos rapidamente passar sobre ICMP e gerência de redes. Tá? Claro, sempre vamos ver como que essas tecnologias são implementadas na internet. Então, por exemplo, algoritmos de roteamento, nós vamos dar uma olhada no OSPF, BGP, SDN, a gente vai continuar falando sobre OpenFlow e vamos falar sobre algumas implementações de software que são usadas em controladoras, OpenDaylight e ONUS. E o protocolo ICMP, como já foi comentado aqui, e para a gerência de redes, o protocolo mais usado é o SNMP, Simple Network Management Protocol. Então vamos lá. Então, só lembrando, a camada de rede é dividida em duas partes, o plano de dados e o plano de controle. Essa divisão pode ser puramente conceitual, as duas funções podem estar implementadas no mesmo equipamento, ou elas podem estar implementadas no mesmo equipamento utilizando tecnologias diferentes, uma tecnologia de maior velocidade, menor latência para plano de dados e outra um pouco mais lenta para plano de controle, por exemplo, hardware e software, ou podem até estar implementadas em equipamentos diferentes. Tá? O plano de dados ele basicamente executa a função de encaminhamento, então ele está preocupado com consultar uma tabela e ver o próximo passo para um certo datagrama chegar um pouco mais próximo do destino. Lembrando que datagrama simplesmente é uma nomenclatura para pacote que se usa quando a gente está falando da camada de rede, né? Então, quando a gente fala do pacote na camada de transporte, a gente chama de segmento. Na camada de rede, a gente chama de datagrama. Na camada de enlace, a gente vai chamar de quadro aí, mais para frente. Tá? E a função do plano de controle é fazer o roteamento, que é verificar, tendo como base o grafo como um todo, toda a topologia da rede, a forma como tudo está conectado, verificar como que a gente sai do remetente e chega até o destinatário. Então essa etapa é utilizada para alimentar esse outro plano, que é o plano de dados. Né? Então não teria como gerar essas tabelas de encaminhamento sem ter o conhecimento de como levar desde a origem até o destino. Né? Então existe uma interdependência. Eles são separados, mas existe uma interdependência. Então o plano de controle alimenta o plano de dados. Para o plano de controle existem duas abordagens diferentes. Existe a abordagem de fazer o controle por roteador, então fazer o plano de controle no próprio equipamento, ou de fazer de forma logicamente centralizada em um outro tipo de equipamento. Então, quando a gente faz por roteador, o que acontece? O próprio roteador vai ter algoritmos de roteamento. Para eles funcionarem, ele vai ter que conversar com outros roteadores. Aí, dependendo do algoritmo, ele vai conversar só com os roteadores vizinhos, que estão ligados diretamente a ele por enlaces, ou pode ser que ele acabe conversando com todos os roteadores da rede. Enfim, ele vai ter que se comunicar com outros roteadores da rede, seja ou todos ou uma parte deles, e a partir disso ele vai conseguir gerar as tabelas de encaminhamento para quando chegar um datagrama aqui ele saber o que fazer com ele, né, para qual saída mandar. Isso pode ser puramente uma divisão conceitual, mas normalmente já há bastante tempo, como os roteadores precisam de bastante desempenho, não existe outra forma de implementar a parte de encaminhamento a não ser via hardware, né?
Então, já há bastante tempo já existe uma divisão realmente de projeto, em que essa parte de cima é implementada via software e essa parte de baixo é implementada via hardware, mesmo estando no mesmo equipamento. Aí o pessoal teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: e se o equipamento fizer só a função do plano de dados e for alimentada por um equipamento separado? Pode ser um servidor comum, que roda software mesmo, não precisa ser um equipamento especial. Um computador, como qualquer computador desses que a gente usa, né? Executando algum software de controle, alimentar os equipamentos com as tabelas de encaminhamento. Então isso simplifica bastante esses equipamentos, eles só precisam implementar o plano de dados, só precisam implementar de forma bastante boa, né, com bastante desempenho essa função de encaminhamento, de olhar para essa tabela e saber para onde que ele vai mandar seguir os datagramas. Só que essa tabela é programada por uma outra entidade, por um outro equipamento, que daí pode ser um computador comum executando um software. E daí, para não ter um ponto único de falha, né, se um computador trava ou mesmo queima, acontece algum desastre, algum problema com o computador e para de funcionar, a rede inteira poderia parar de funcionar. Né? Não imediatamente, claro, porque essas tabelas vão continuar programadas nos roteadores. Né? Eles não vão parar de fazer aquilo que eles foram programados para fazer. Mas, de repente, algumas funções da rede que tivessem sido delegadas para a controladora, que precisasse causar atualizações nas tabelas, parariam de funcionar. Né? E para evitar isso, isso pode ser replicado em vários servidores. Só que agora a gente está falando de um sistema que é distribuído por questão de tolerância a falhas e não por necessidade, né? Como tinha antes, né? Que todos os roteadores tinham que conversar um com o outro para ter a visão da rede. Aqui não. Aqui esse controlador ele tem a visão da rede como um todo, né? Ele conversa com todo mundo. E daí ele pode ser replicado simplesmente para gerar tolerância a falhas. Se algum deles falhar, um outro assume. Então, pode ser um servidor ou um conjunto de servidores, sendo que todos os servidores do conjunto estão executando a mesma função, e um outro servidor assumiria só em caso de falha do servidor que está como principal atualmente. Então, tendo essa visão, a gente vai falar um pouco sobre os protocolos de roteamento. Esses são os protocolos utilizados na arquitetura tradicional, em que um roteador tem que falar com outros roteadores da rede para visualizar como a rede está, para ganhar uma noção a respeito da topologia e de como ele pode programar sua própria tabela de encaminhamento. Então, qual que é o objetivo de um protocolo de roteamento? Determinar bons caminhos, boas rotas, desde um remetente até um destinatário, né? Desde um transmissor até um receptor, passando por vários roteadores. Isso nada mais é do que uma otimização de caminhos em grafos. Né? Então, a gente pode modelar a rede como um grafo, onde os roteadores são vértices e os enlaces são arestas. Né? E daí um caminho nesse grafo vai ser uma rota pela rede. E para a gente definir que uma rota é boa, a gente pode olhar para os pesos das arestas. Né? E esses pesos podem ser determinados levando em conta vários fatores. Né? O custo de um determinado enlace. Então, se um enlace tiver um custo alto para ser usado, a gente pode colocar um peso maior e daí tentar minimizar a distância no grafo. A gente pode dar pesos maiores para enlaces mais lentos ou mais congestionados ou com mais latência. Então, tem vários fatores que podem ser levados em conta. Então, aí entra um fator humano na decisão de roteamento. Né? Não existe uma única equação que é melhor para todos os provedores do mundo. Né? E o roteamento é um top 10, né? É um dos 5 desafios que o livro aponta como top 10. Então, visualizando como seria um desses grafos, né? Novamente, os roteadores seriam os vértices e os enlaces seriam as arestas. E a gente teria os pesos para refletir de alguma forma os custos de utilizar esses enlaces, que aí podem entrar vários fatores. Então a ideia é achar um caminho de menor distância. Né?
de forma que, se somar os custos associados com todas as arestas que pertencem ao caminho, isso daí seja um valor mínimo. Como fazer isso, né? Então, algoritmos de minimização de distância em grafos, a respeito dos quais vocês já devem ter ouvido falar. Daí a gente pode classificar esses algoritmos de algumas formas, né? A gente pode classificar primeiro com relação ao tanto de informação que eles têm a respeito da rede. Então, se ele tiver informação da rede como um todo, a gente chama de algoritmo do tipo link state. O que significa informação da rede como um todo? Significa que ele tem um grafo inteiro. Então, ele conhece todos os vértices, todas as arestas com os devidos pesos. A gente também chama isso de topologia. É a construção do grafo como um todo. Então, se ele tem o grafo, ele pode simplesmente pegar esse grafo e aplicar um algoritmo do tipo Dijkstra. A segunda categoria aqui seria descentralizada. Então, seria no caso no qual o roteador só conhece informações a respeito dos estados dos enlaces com os vizinhos. Ainda assim, é possível executar algoritmos para determinar um menor caminho no grafo. Então, a gente vai ver que tem um algoritmo baseado no Bellman-Ford que pode ser usado. Mesmo se um roteador receber informação só dos vizinhos dele, ou seja, só dos roteadores que estão ligados diretamente a ele por enlaces, ele consegue determinar aquela tabela de encaminhamento para implementar os menores caminhos na rede, os caminhos de menor custo. Esse tipo de algoritmo a gente chama de algoritmo de vetor de distâncias. Então, esses nomes eles têm a ver com o tipo de informação que está disponível. Estado de enlace é porque o algoritmo tem o estado de todos os enlaces da rede à disposição dele. Vetor de distâncias é porque o algoritmo tem à disposição um vetor que os vizinhos dele mandam para ele dizendo a distância para todos os outros pontos da rede. Então, é por isso que tem esses nomes. A gente já vai ver mais em detalhes. Bom, e a segunda classificação diz respeito ao algoritmo ser estático ou dinâmico. A gente basicamente chama de estático se a gente executa o algoritmo com pouca frequência e daí as rotas mudam pouco ao longo do tempo. E a gente chama de dinâmico se as rotas podem mudar com muita frequência. Então vamos dar uma olhada melhor nesses algoritmos. Vamos começar pelo algoritmo de link state. Então, nesse caso, é muito usado o algoritmo de Dijkstra. Apesar de que qualquer algoritmo que te dê os menores caminhos de um determinado nó até todos os outros nós da rede serve nesse caso. O algoritmo de Dijkstra é um algoritmo muito bom, eficiente para isso, então ele é utilizado. Então, como que ele funciona? Todos os roteadores da rede conhecem a topologia da rede como um todo, ou seja, todos os roteadores têm uma cópia do grafo. Eles ficam sabendo a respeito dessa topologia por meio de mensagens de broadcast, ou seja, que são enviadas de um roteador para todos os outros roteadores da rede. Então todos têm a mesma informação. Daí eles aplicam um algoritmo de minimização em grafo, no caso o de Dijkstra, e com isso eles sabem os caminhos de menor custo desde ele próprio até todos os outros. Com isso ele consegue montar uma tabela de encaminhamento. Então vamos ver como que funciona. Então isso aqui nada mais é do que o algoritmo de Dijkstra que em algum momento vocês já devem ter visto, mas a gente vai revisar aqui. Então como que funciona o algoritmo de Dijkstra? A gente tem um vetor, que é a distância do nosso nó, lembrando que esse algoritmo está executando em um dos roteadores. Então é a distância dele próprio até todos os outros roteadores da rede. Então ele não precisa saber a distância dos outros roteadores da rede até os outros. Ele precisa saber dele próprio até os outros, para ele saber o melhor caminho. Então ele monta esse vetor com as menores distâncias e ele inicializa com os pesos. Então com as ligações diretas, com os enlaces. E todos os outros caminhos que não são acessíveis diretamente por meio de vizinhos,
ele inicializa as distâncias com infinito. Daí o que ele vai fazendo? Esse conjunto n' basicamente serve para ele saber se ele já visitou um nó ou não. Daí ele vai verificar qual que é um nó que ele ainda não visitou e que tem a menor distância conhecida até ele. Daí ele vai visitar esse nó, então ele vai armazenar para ele lembrar que ele visitou. Aí ele vai percorrer todos os adjacentes, ou seja, todos os vizinhos desse nó, e vai atualizar a distância conhecida. Então a distância conhecida da origem até ele vai ser o mínimo entre a distância que já é conhecida. Então pode ser que ele já conheça a menor distância, e a gente só esteja vendo um caminho alternativo que não é melhor que o já conhecido. Ou pode ser que o caminho alternativo que a gente está analisando seja melhor do que o que é conhecido até o momento. Então a gente vai pegar do nó que a gente está visitando, mais o peso da aresta que conecta com esse vizinho dele, e vai ver se é menor do que o que é conhecido até o momento. Se for, a gente atualiza. Tá? E daí a gente vai repetindo isso até que a gente tenha visitado todos os nós do grafo. Então aqui tem uma ilustração do algoritmo funcionando. Então vamos supor que a gente está executando esse algoritmo no roteador U. Então o U quer saber qual que é o melhor caminho até todos os outros roteadores da rede. Então o que ele vai fazer? Bom, o U vai começar como se ele já tivesse sido visitado. Ele não vai ser visitado nunca. Então a gente vai ver aqui no D qual que é o elemento com a menor distância conhecida. Bom, a gente só conhece inicialmente as distâncias para os vizinhos de U, que são o x, o w e o v. Os outros estão como infinito. Então a gente começa assumindo que a melhor distância é direta, que é 5, 3 ou 7, para o x, w e v, respectivamente. Então a menor dentre essas é essa aqui. Então o nó que vai ser visitado vai ser o w. Então a gente visita o W, e daí a gente vai atualizando as distâncias até todos os vizinhos de W, se a gente descobrir uma distância que é menor que a já conhecida. Então quais que são os vizinhos de W? Bom, o próprio U, o X, o V e o Y. São os nós adjacentes a ele. Então qual que vai ser a distância? Vai ser a distância da origem até ele, que é 3, mais o peso da aresta, né? Então, se fosse um caminho vindo do U para o W e voltando por U, seria 6, né? 3 mais 3. Então, nesse caso, nunca vai ser atualizado, né? Porque você ir e voltar nunca é melhor do que você ir direto, né? Aí, nos outros, pode ser que atualize. Então, vamos ver. 3 mais 4 dá 7. Só que a distância que já era conhecida até o x, que é 5, é menor, então ela não vai ser atualizada. 3 mais 3 dá 6. E a distância que já era conhecida até o V é 7. 6 é menor, então isso aqui vai ser atualizado. E 3 mais 8 é 11. Isso é menor que infinito, que era a distância conhecida até o Y. Então isso aqui vai ser atualizado. Quando a gente atualiza, a gente coloca uma vírgula e diz qual o nó que estava sendo visitado no momento que aquela posição foi atualizada. Isso permite depois a gente saber o caminho de volta. Então aqui, como foi atualizado, a gente troca esse U pelo W, que é o nó que estava sendo visitado. Aqui não foi atualizado, mantém o que já era. Aqui foi atualizado, então coloca o 11 e coloca o W. E assim por diante, né? A gente vai atualizando, visita o nó, tem um menor peso conhecido que ainda não foi visitado, até que a gente tenha visitado todos os nós. Visitou todos os nós, aí acabou. Bom, se a gente quiser saber, por exemplo, para o Z, qual que é a menor distância? Então a gente olha aqui, dz é 12. Só que para a rede isso não importa tanto, o que importa mais é o caminho que tem que ser percorrido, né? A gente pode determinar esse caminho voltando, fazendo o caminho inverso, né? Então se tem y escrito aqui, significa que a gente chegou no z a partir do y. Então a gente sabe que o caminho para chegar no z passa pelo y. Então a gente volta para o y. Se tem v aqui, significa que para chegar no y a gente tem que passar pelo v.
Então a gente volta para o V. Se tem W aqui, significa que a gente tem que passar pelo W. Então a gente volta para o W. U, que é o de origem. Então a gente sabe o caminho, né? U, W, Y, Z. Desculpa. U, W, V, Y, Z. Bom, fazendo isso para todos os nós, traçando os predecessores, a gente consegue simplificar esse grafo, transformar esse grafo numa árvore, que a gente, em teoria de grafos, também chama de árvore geradora mínima. Claro, pode ter caminhos nos quais existe um empate, né? E daí a gente ou refina o nosso modelo de pesos para que deixe de existir o empate, ou então quebra esses empates arbitrariamente. Se a gente mantiver apenas as arestas que pertencem à árvore geradora mínima, a gente mantém essas arestas que estão em vermelho. Então, desse grafo, os enlaces que a gente vai utilizar nesse momento são só os enlaces em vermelho. Os outros vão ficar lá para serem usados caso algum desses falhe. Tá? Ou caso os pesos mudem e o algoritmo seja executado novamente com outros pesos. Bom, aqui tem um outro exemplo. Vou só passar. Bom, como montar a tabela de encaminhamento com base na árvore geradora mínima? Para a tabela de encaminhamento, só interessa qual que é o próximo salto, né? O próximo pulo que tem que ser feito uma vez que o datagrama chegou no nosso roteador. Então, se a gente está no roteador U e a gente quer chegar no Z, não interessa esse caminho todo aqui, mesmo da árvore. Só interessa que o próximo passo é mandar para o X. Então, é isso que tem que ser colocado na tabela de encaminhamento. Então, a gente olha aqui, para chegar no V, tem que passar por esse enlace do U até o V. Para chegar no X, tem que passar por esse enlace do U até o X. Para chegar no Y, tem que passar primeiro pelo X. Só que para chegar no X, tem que passar por esse enlace aqui. Para chegar no W, tem que chegar primeiro no Y. Para chegar no Y, tem que chegar no X, então tem que passar por esse. Então a gente armazena só essa informação. Qual que é o próximo enlace logo saindo do U. Se todos os roteadores fizerem isso, isso é suficiente, né, para construir todas as tabelas de encaminhamento e implementar, no final das contas, o caminho que foi determinado como mínimo. Bom, qual que é a complexidade do algoritmo? Se o grafo tiver n nós, né, a gente vai precisar de n iterações e a cada iteração a gente vai precisar verificar todos os nós. Então isso daí dá O de n ao quadrado. No entanto, é possível implementar esse algoritmo de forma mais eficiente, né? A gente pode usar uma estrutura do tipo heap para que a gente consiga manter em log n, né, sempre qual que é o nó do conjunto dos que não foram visitados ainda que tem o menor custo, né, menor distância. Então é possível implementar em n log n com implementação menos naive. Né? E uma característica interessante é que esse tipo de minimização pode dar lugar a oscilações na rede. Então, caso o custo dependa de fatores que alteram de acordo com o tráfego que está passando no enlace, então, por exemplo, congestionamento, pode ser que cada vez que o algoritmo rodar, ele escolha um caminho diferente. Né? Então, supondo que a gente tem um custo aqui que depende de congestionamento. Então, quanto maior o congestionamento, maior o custo. O que pode acontecer? Pode acontecer de ser escolhido esse caminho aqui, quando a gente executar o algoritmo. Só que, a partir desse momento, esse caminho passa a ser mais custoso do que ele era antes. Então, a próxima vez que o algoritmo for executado, ele vai escolher um caminho alternativo. Aí, o caminho que era antes passa a não ser mais custoso. O caminho que passa a ser custoso passa a ser o que foi escolhido agora. Então, isso aqui passa a ser mais custoso.
Então isso aí fica alternando, né? Se a gente escolher o caminho sempre menos congestionado ou que está sendo menos usado, né? Tem menos tráfego passando, está sujeito a essas oscilações. Bom, a gente vai ver agora um outro tipo de algoritmo, que é o vetor de distâncias. Então, o vetor de distâncias é baseado na equação de Bellman-Ford. Aqui não tem como a gente usar alguma coisa do tipo Dijkstra, porque a gente não vai ter conhecimento do grafo como um todo. Então, a ideia do vetor de distâncias é que a gente recebe informação só dos nossos vizinhos, só dos roteadores que estão ligados diretamente ao nosso roteador por meio de enlaces. Não recebe diretamente informações de topologia de roteadores distantes na rede. Como que funciona o algoritmo de Bellman-Ford? Então, o algoritmo de Bellman-Ford é um algoritmo de programação dinâmica. Ele vai percorrendo todas as possibilidades, né, de caminhos no grafo e vai aplicando essa equação aqui. E isso daqui vai convergindo para a resposta, né? Então, quando a gente conhece o grafo inteiro, a gente consegue aplicar Bellman-Ford. E depois da gente fazer N iterações disso aqui, a gente acaba chegando na resposta final, né? Existe uma prova matemática de que isso converge para o caminho mínimo. No nosso caso, a gente não conhece o grafo inteiro, mas a gente vai ver que a gente tem informação, olhando só para o que os nossos vizinhos conhecem. Se eles mandarem para a gente essa informação, a gente consegue aplicar essa equação e saber qual que é o caminho, partindo da gente para os outros, qual que é o melhor caminho para montar a nossa tabela de encaminhamento. Tá? Qual que é o melhor próximo passo do caminho. Né? Não vai saber o caminho inteiro, mas isso é suficiente para montar a tabela de encaminhamento. O que essa equação aqui diz, basicamente? Ela diz que a gente vai percorrer todos os vizinhos de um determinado nó x. Então, todos os vizinhos V de x. E daí a gente vai ficar olhando o peso das arestas, de x até V. Então, o peso da aresta que conecta a gente com o nosso vizinho. E somando até a menor distância conhecida de V até um outro ponto do grafo y. Então a gente vai testar o caminho até y, passando por todos os nossos vizinhos, e vai escolher o melhor deles. Basicamente é isso. Então, supondo que a gente já conheça qual que é a menor distância do V até o Z, do X até o Z e do W até o Z. Suponho que esses valores já convergiram, já correspondem à menor distância. Tá? Não necessariamente vai ser assim desde o começo. Isso aqui pode demorar um pouco para convergir. Então suponho que a gente sabe que o melhor caminho do V até o Z tem a distância 5. Né? Então qual que seria esse caminho? Seria esse aqui. Ó. Não. Do V até o Z... Aqui. 2 mais 1, 3, mais 2, 5. Suponho que a gente sabe também do X até o Z. Então a gente sabe que é 3, né? Seria esse aqui. E a gente sabe que a menor distância do W até o Z é 3. Então seria esse caminho aqui. Então a gente conhece do V, do X e do W. Então se a gente quiser saber qual que é a menor distância do U até o Z, a gente conhece. Porque a gente conhece a menor distância de todos os nossos vizinhos até o Z. Então o que a gente faz? A gente tenta chegar até o Z passando pelo V. Então 2 para chegar até o V, mais 5 para do V chegar no Z. Depois tenta passando pelo X. Então 1 mais o 3. Depois tenta passando pelo W. Então 5 mais o 3. O menor dessas é 4, então a gente sabe que para chegar no Z, o melhor
próximo passo é passar pelo x. E a gente sabe qual que vai ser o peso, qual que vai ser o custo de fazer isso. Então, como que funciona o algoritmo? Todos os nós mantêm um vetor com estimativa do menor custo para eles chegarem em todos os outros pontos y da rede, em todos os outros roteadores y da rede. Que é esse vetor aqui. Isso é uma estimativa porque pode não corresponder à realidade, pode demorar até isso aqui convergir para a realidade. Enquanto não convergiu ainda, trata-se de uma estimativa. Só vai convergir se o grafo se manter estático e depois de passar várias iterações. Então, o que acontece? Notem também, que interessante, que ele precisa saber a distância dele até todos os outros pontos da rede, mas ele não precisa saber como chegar até lá. Ele não sabe por quais enlaces que ele passa, quais nós intermediários. Tudo que ele sabe é o próximo nó e a distância total. Por isso que esse algoritmo não é um algoritmo de link state. Ele tem menos informação. Vejam que ele tem menos informação a respeito da rede. Ele não conhece a topologia, não conhece as conexões, não conhece o caminho intermediário. Só conhece o próximo ponto e a distância total. Que, se a gente for pensar em termos de tabela de encaminhamento, é o que ele precisa. Cada nó conhece o custo para o vizinho dele. São informações que ele pode medir, né? Então, se a gente optar por fazer um custo que é proporcional ao uso do enlace, o roteador sabe quanto que ele está usando do enlace. Se for proporcional simplesmente à banda do enlace, o roteador sabe qual é a banda do enlace dele. Se for proporcional à latência, o roteador pode fazer uma espécie de um ping, esperar voltar e medir o RTT desse enlace. Então o roteador consegue medir e calcular o custo de acordo com a métrica que o administrador da rede quer usar. E daí ele, sabendo as distâncias, partindo dos vizinhos dele, ele pode ficar somando esses custos e criar a própria estimativa dele, com a equação passada. Então, de tempos em tempos, cada nó manda o seu próprio vetor de distâncias para os vizinhos. E daí os vizinhos podem pegar esse vetor de distância, somar com os custos para chegar nesse vizinho que mandou para ele o vetor de distâncias e atualizar seu próprio vetor, caso ele descubra aí um caminho mais vantajoso. Então ele vai, aplica aquela fórmula, e daí se minimizar com relação aos outros caminhos, ele vai lá e atualiza. Em condições naturais de temperatura e pressão, isso daí eventualmente vai convergir para o menor custo real. Então, cada iteração local do algoritmo, ou seja, executar aquela equação de minimização, acontece quando o custo dos enlaces muda. Então, de repente, pode mudar a utilização do enlace, o tanto de banda que está sendo usada, pode mudar a latência. Daí, se isso está sendo usado para calcular o custo, isso daí vai disparar uma nova execução daquela equação. Ou se algum vizinho informar que o vetor de distâncias dele mudou. E uma vez que o vetor de distâncias num determinado nó mudar, por causa de alguma coisa dessas aqui que causou uma mudança, ele informa os vizinhos para que os vizinhos também possam se atualizar. Então a ideia é, sempre que ocorrer um evento que possa alterar o resultado, né, ou os pesos mudaram, os pesos até os vizinhos mudaram, ou um vizinho informou que o vetor de distância dele, que diz qual que é a menor distância dele até todos os outros nós da rede mudou. Se alguma dessas coisas acontecer, significa que precisa recalcular. Aí a gente recalcula. Se mudar o nosso vetor de distâncias, a gente avisa nossos vizinhos para que eles também possam atualizar o deles. Então aqui tem um exemplo. Então, no início, os roteadores só conhecem as menores distâncias até os vizinhos imediatos dele. Isso aqui é um caso especial, no qual
todos os roteadores são vizinhos de todos os outros, né? Mas numa rede real isso não é verdade, né? Não precisaria todos os nós serem vizinhos de todos os outros. Mas aqui, como isso é verdade, né? Então o x para chegar nele mesmo ele gasta 0, porque ele já está no x. O x para chegar no y de forma direta gasta 2. E o x para chegar no z de forma direta gasta 7. O y para chegar no x de forma direta gasta 2. Chegar nele próprio 0. Para chegar no z gasta 1. O z gasta 7 para o x, gasta 1 para o y e 0 para ele mesmo. Uma vez determinado isso, eles podem mandar o vetor de distâncias dele para cada um dos vizinhos dele. No caso, como todos são vizinhos de todos, todos vão mandar para todos. Mas, novamente, isso daí não é um caso geral. Né? Uma rede real, em que não está todo mundo conectado em todo mundo, a quantidade de mensagens trafegadas seria bem menor. Então, no caso do x, ele vai receber esse 201 do y e esse 710 do z. Aí ele pode usar essas informações para atualizar o próprio vetor dele. Né? Então o que ele vai ver? Ele vai ver se é mais vantajoso ele chegar no y direto, ou passando por y ou passando por z. Tá. Bom, chegar no y passando por y é a mesma coisa que chegar no y direto, né? Enfim. Então, do x até o y dá 2 e o y até ele próprio 0, né? Então 2. Do x até o z dá 7. E do 7 do z até o y, que ele recebeu essa informação aqui, dá 1. Então seria 8. O que é mais vantajoso? 2 ou 8? 2. Então fica 2 aqui. E aí para o z, ele vai ver se é mais vantajoso direto, ou seja, do x até o z e do z até ele próprio, que é 7, ou do x até o y, que é 2, mais do y até o z, que ele tem essa informação aqui, que é 1, que aí daria 3. Então 3 é melhor do que 7, então aqui vai ficar 3. Bom, como esse vetor atualizou, novamente ele vai disparar a mensagem para os vizinhos, para que os vizinhos usem esse vetor para atualizar e ver se descobrem um melhor caminho. Eventualmente isso vai convergir porque os vetores de distância não vão mais mudar. Né? Eles vão continuar os mesmos que eram antes. Então, aqui, lembrando que isso aqui é a tabela do nó x, né? Ela mudou de 027 para 023, com isso disparou mensagens, mas depois ela não mudou, depois de receber essa aqui, então ele não dispara mais. Do y nunca mudou, então ele não chegou a disparar mensagens a não ser aqui no passo inicial. A do z mudou daqui para cá, então aqui ele disparou mensagens, mas depois daqui para cá não mudou, então ele não disparou mais mensagens. Então nesse ponto aqui, o algoritmo já convergiu, já chegou nas menores distâncias. Bom, esse algoritmo tem um problema que é o seguinte. Boas notícias viajam rápido. Né? Então isso aqui, na verdade, é uma brincadeira com aquele ditado popular, né, de que más notícias viajam rápido. Mas aqui, no caso, boas notícias viajam rápido. Né? Então, se a gente tem inicialmente essa situação com esse enlace com custo 4, esse com custo 1, esse com custo 50, se de repente melhora a condição desse enlace aqui, o custo dele passa a ser 1, essa notícia vai viajar rápido, ou seja, o algoritmo vai convergir rápido a essa mudança. No entanto, se era 4 e aumenta para 60, isso vai demorar. Por que demora?
Bom, se a gente executar o algoritmo, a gente vai ver que demoram 44 iterações, que é muito mais do que o número de nós, né? A gente esperaria que demorasse no máximo 3 iterações, que é o que acontece quando você executa aqui o Bellman-Ford com os pesos iniciais todos como infinitos, né? Ele acaba convergindo da ordem de n iterações. No entanto, aqui ele passa a convergir demorando um tempo que depende do peso e não do número de nós. Isso daí é meio ruim, né? Na verdade é péssimo. E por que isso acontece? Basicamente, isso acontece pelo seguinte. O X informa o Z, né? Ele quer chegar no X, certo? E o caminho que ele usava para chegar no X, até antes dessa mudança, era passando pelo Y, né? Porque aqui, por esse caminho ele gastava 50 e por esse caminho ele gastava só 5. Quando isso aqui for atualizado para 60, o Z não está enxergando esse enlace. Ele só sabe a respeito desse enlace de forma indireta, por meio de informações que ele recebe do X e do Y. Então, na verdade, ele nem sabe que esse enlace existe. Ele só tem um vetor de distâncias. Ele não tem informação de topologia. Então, o que vai acontecer? O Z acha que ele consegue chegar no X ainda com custo 5. O Y, quando ele tiver a opção de chegar no X diretamente com custo 60, ou chegar usando o Z como intermediário, que diz que consegue chegar nele com custo 5, vai preferir usar o Z como intermediário. Por quê? Se o Z tem custo 5 para chegar no X, ele pagaria 1 mais 5, que é 6. Só que isso não corresponde com a realidade, né? Porque, na verdade, o Z precisa passar pelo Y para chegar no X. Só que o Y não sabe disso, então o coitado do Y manda o datagrama para o Z só para receber de volta depois. Isso cria uma espécie de um loop na rede, né? Então o Y quer chegar no X, só que o Z está dizendo para ele, insistindo para ele que ele sabe chegar com um custo menor do que se ele fosse direto. Apesar disso não ser verdade se a gente tiver a noção da topologia como um todo. Então, isso é uma limitação meio que essencial, né? Meio que uma limitação intrínseca desse algoritmo pelo fato dele não usar a informação de topologia, ele usar só o vetor de distâncias. Existem algumas formas de tentar mitigar esse problema. Então, existe essa reverso envenenado, que a abordagem consiste no seguinte. A hora que o Z for informar para Y o vetor de distâncias dele, ele vai preencher a posição correspondente à distância dele até o Y com um infinito. De forma que o Y nunca use um caminho passando pelo Z para voltar no próprio Y. Isso funciona bem, tá? Não é para isso gerar problemas, porque é meio estranho. Para que o Y precisaria bater no Z só para depois voltar no próprio Y, né? Então, não era para isso acontecer mesmo na prática. Então, isso resolve esse problema. Só que isso não resolve o problema em situações um pouco mais complicadas. Então, imaginem se a gente tivesse uma cadeia com mais roteadores, né? De forma que acontecesse a seguinte situação.
Então, vou colocar aqui 3 roteadores. Suponham que, de alguma forma, devido a essa mudança de pesos, esse roteador acha que para ele chegar em um outro roteador que está para cá, o melhor caminho é passando por aqui. Passando por esse aqui. Depois voltando aqui de volta. Então essa abordagem não vai resolver o problema, porque agora não é só um salto envolvido no loop. Não é vindo daqui para cá e voltando. É vindo daqui para cá e voltando. Então, nessa situação aqui, essa abordagem do reverso envenenado não funciona. Então, apesar dessa sugestão aqui aliviar bastante o problema, ela não resolve em todas as situações. Bom, quais que são as vantagens e desvantagens de cada algoritmo, né? Então, basicamente, o LS, né, o link state, ele envolve uma troca de uma quantidade maior de mensagens, né? Então, todos os nós vão ter que receber mensagens a respeito do estado de todos os enlaces da rede inteira. Então, se essa for uma rede muito grande, isso aqui tem problemas de escalabilidade. E é por isso que, como a gente vai ver, implementações na prática de link state geralmente permitem modelar a rede de forma hierárquica. Ou seja, de uma forma na qual a gente consegue tratar todo um pedaço da rede como se fosse um único vértice. E daí dentro daquele vértice tem um outro grafo. Já o vetor de distâncias, ele troca menos mensagens, né? E os vizinhos só trocam mensagens com outros vizinhos deles. Claro, essas mensagens têm informação de distância para todos os outros nós da rede, mas a quantidade de mensagens trocadas é diferente. Quanto à velocidade de convergência, bom, a gente recebe todas as mensagens aqui, e daí a gente consegue aplicar o algoritmo. Já no vetor de distâncias, depende da gente conseguir convergir, né? Então a gente vê que se os pesos diminuem, o algoritmo acaba convergindo até rápido, né? Na ordem de n iterações, onde n é a quantidade de nós. No entanto, se os pesos aumentam por algum motivo, isso pode causar loops de roteamento. E isso daí faz com que demore para o algoritmo convergir de volta para a melhor rota. Uma outra característica interessante é com relação à robusteza. O link state ele é mais robusto do que o vetor de distâncias pelo seguinte motivo. No link state, se algum nó anuncia um custo de enlace incorreto, esse custo de enlace propaga para a rede inteira. Então, se a gente tem uma situação desse tipo aqui, a gente tem um roteador B e tem um usuário aqui que quer acessar informações valiosas que estão num servidor conectado ao roteador A. O que vai acontecer? Se esse roteador D tem alguma pane e começa a informar de forma errada o custo dele, o vetor de distâncias dele, ele pode causar problemas para a rede como um todo. E mais que isso, se um adversário tomar o controle
desse roteador, ele pode usar essa confiança que os roteadores têm nos vizinhos dele para propagar uma informação incorreta para a rede como um todo. Então, o que esse adversário pode fazer? Apesar do D não ter um enlace direto com o A, como o B não tem informação de topologia da rede, ele não sabe como os roteadores estão conectados entre si, tudo que ele tem são os vetores de distância que ele recebe dos vizinhos dele, o D pode informar para a rede que ele sabe chegar no A com uma distância 2. O C vai receber essa informação e vai atualizar o vetor de distâncias dele, dizendo que ele sabe chegar no A, passando pelo D, né, com uma distância 4. O B vai atualizar o vetor de distâncias dele, dizendo que o melhor caminho para ele chegar no A é pelo C, com uma distância de 4 mais 5, que é 9. Então ele vai optar por não utilizar esse enlace aqui. Então, sempre que essa pessoa quiser acessar esse servidor que está conectado no A, em vez de ir diretamente para o A, ele vai mandar para o C, e o C, por sua vez, vai mandar para o D. Então, comprometendo um único roteador da rede que está distante do alvo, esse adversário, esse atacante, conseguiu desviar o tráfego que normalmente viria nessa direção, do B para o A. Então, essa é uma limitação do algoritmo de vetor de distâncias, comprometendo um único roteador, mesmo que as mensagens dos roteadores sejam autenticadas, não adianta, porque a gente confia plenamente e a gente acumula erros. Bom, agora a gente vai discutir um pouco como que o roteamento funciona na internet. Então, na internet a gente tem um problema, que a gente tem uma quantidade absurda de roteadores. Se a gente tivesse que manter um grafo da internet como um todo, em todos os roteadores da internet e aplicar esses algoritmos de minimização de distâncias, mesmo que fosse o Bellman-Ford, que daí só precisa ter o vetor de distâncias, não precisa ter a topologia, ainda assim não seria escalável. Então, como que a gente faz na internet, né? E um outro problema é que a gente tem que dar autonomia. Então, a internet é uma rede de redes, cada instituição tem seus próprios administradores da rede e eles precisam ter autonomia para decidir como que a rede deles vai funcionar, né? Então, como que as coisas conversam entre si. Então, basicamente, a gente divide essa tarefa de roteamento em duas partes. Cada instituição que gerencia sua própria rede a gente chama de sistema autônomo, ou AS. Dentro de um mesmo sistema autônomo, o administrador tem liberdade para escolher o protocolo de roteamento, mas, claro, ele instala o mesmo protocolo de roteamento em todos. E na borda da rede dele, ou seja, roteadores que são capazes de sair da rede dele e ir para a rede de outras instituições, a gente chama de gateways. Tá? E daí esses gateways têm que falar um outro algoritmo de roteamento, que vai fazer a tarefa conhecida como um roteamento inter-AS, que vai ser responsável por definir, saindo de uma instituição, por exemplo, a UFSCar, por quais operadoras ou provedores eu tenho que passar para chegar no meu destino. Então a internet se comporta como se ela fosse um grande grafo de instituições conectadas entre si, que são os AS, e dentro de cada vértice desse grande grafo, a gente fala que esses vértices desse grande grafo são essas nuvens azuis, tem um outro grafo. Então, a tarefa de fazer o roteamento entre AS é de determinar por quais dessas nuvens azuis um datagrama vai ter que passar. E dentro do AS, a gente vai determinar por quais roteadores exatamente aqui dentro que eles vão passar.
Com base nesses dois tipos de protocolo de roteamento, os roteadores podem definir as tabelas de encaminhamento deles. Então, por que para montar a tabela de encaminhamento a gente precisa ter alguma noção também do que acontece fora do nosso AS, né? Então, suponha que a gente está aqui nesse AS1, esse AS1, por exemplo, é o UFSCar, e a gente quer acessar alguma rede aqui fora, que está conectada aqui a gente por intermédio do AS2. Então, acessar algum site aqui, e daí tem que passar pela rede, por exemplo, da Vivo, para chegar nessa instituição que hospeda esse site. Suponha que a gente está conectado no roteador 1D, então a nossa máquina está conectada aqui. A gente tem que saber que para chegar no nosso destino a gente tem que passar pelo AS2 para montar a tabela do roteador 1D, para a gente saber que a gente tem que passar pelo 1B dentro da rede do AS1, que é o 1B que permite chegar no AS2. Então, para saber qual gateway que vai ser usado, a gente tem que ter uma noção de qual que é o próximo AS que vai ter que ser percorrido lá na internet como um todo. Aí, com base nisso, um D vai poder montar a tabela de encaminhamento, dizendo que o próximo enlace pelo qual o datagrama tem que passar é esse aqui, que conecta com um B. Bom, para roteamento dentro do AS, tem vários algoritmos. Tem, por exemplo, o RIP, que é baseado em vetor de distâncias, e tem o SPF, que é baseado em link state. Tá. Existe também o IGRP, que até pouco tempo atrás era proprietário da Cisco e foi aberto. Então o algoritmo que a gente vai discutir aqui é principalmente o SPF. Tá. Então o SPF é um dos algoritmos mais sofisticados que tem para fazer roteamento dentro de um AS. Então, como falei, ele usa a abordagem de link state, então cada roteador tem conhecimento a respeito da topologia da rede e pode aplicar diretamente sobre esse grafo o algoritmo de Dijkstra. Como que o roteador fica sabendo a respeito da topologia da rede? Então, ele recebe dos outros roteadores e envia para os outros roteadores anúncios de todos os enlaces que ele conhece, todos os enlaces que ele tem para os vizinhos dele. Uma característica interessante, curiosa, é que o SPF, apesar de ser um protocolo que a gente poderia classificar como de camada de aplicação, porque é um software em espaço de usuário que implementa o protocolo SPF e a partir daí ele programa as tabelas de encaminhamento que são implementadas em última instância pelo kernel ou pelo hardware. Né? Mas o SPF em si poderia ser, nesse aspecto, classificado como um protocolo de camada de aplicação. Mesmo assim, ele funciona, ele trafega direto como um payload embaixo de um cabeçalho IP. Então, não tem TCP ou UDP como intermediário, ao contrário de alguns outros protocolos de roteamento que a gente vai ver mais para frente. E só uma nota, existe também esse protocolo ISS que é quase idêntico ao SPF, por isso a gente não vai discutir. Então o SPF tem vários recursos, né, vários features. Todas as mensagens de OSPF podem ser autenticadas. Então, isso é interessante, juntando com o fato de que, por ser um algoritmo do tipo link state, não é fácil você forçar as mensagens a tomarem um determinado caminho, porque se você comprometer um roteador, você só consegue
forjar aí os custos dos enlaces conectados diretamente a ele, para os vizinhos dele. Então, junto com isso, isso daí dá características interessantes de segurança. Tá? Porque se as mensagens são autenticadas, o roteador está garantindo que foi ele mesmo que produziu, a menos que ele tenha sido comprometido. Ele permite ter vários caminhos com o mesmo custo, com empates. Para cada enlace, a gente pode ter, em vez de ter um único número lá na aresta, a gente pode ter vários. É como se a gente tivesse vários grafos alternativos. Então a gente pode ter um grafo de custos para um determinado tipo de tráfego, um outro grafo para outro tipo de tráfego. Então pensem, por exemplo, que a gente tem dois caminhos possíveis entre esses roteadores. Então um caminho vindo por aqui pode ser um enlace de fibra, mas pode ser que seja numa região muito remota, foi muito caro passar essa fibra, então a operadora que fornece esse enlace para a gente cobra para a gente um custo muito alto de usar esse enlace. Por outro lado, tem um enlace via satélite, tem uma latência muito alta, só que a gente paga um custo menor por ele. Então a gente tem esses dois caminhos. Pode ser que o caminho que a gente prefira usar dependa do tipo de tráfego. Então pode ser que a gente prefira mandar SSH, por exemplo, que é só acesso a console, terminal gráfico. Pode ser que a gente prefira mandar por esse enlace de cima, porque a gente vai usar muito pouco. A gente vai usar pouca banda, vai usar mais raramente. E pode ser que a gente prefira mandar tráfego de downloads e tráfego em geral por esse enlace de baixo, que é mais barato, apesar dele ter uma latência maior. Então esse feature do SPF basicamente permite a gente definir custos que dependem do tipo de tráfego. E o tipo de tráfego pode ser colocado como um cabeçalho nos datagramas IP. O SPF também oferece suporte a multicast. Multicast é quando a gente quer mandar uma mensagem para vários destinatários, como se fosse uma mala direta ou uma lista de e-mails. Então a gente coloca um único destinatário, mas na verdade isso é para ser entregue para vários hosts diferentes. Vejam que não é possível utilizar isso com TCP, porque o TCP assume que sempre vai ter duas pontas, uma ponta com um papel de servidor e outra ponta com um papel de cliente. No entanto, em conjunto com o UDP, é possível você gerar um datagrama que você queira replicar ao longo de toda uma rede. Com o multicast você cria grupos e fala que um determinado endereço, na verdade, corresponde a várias máquinas diferentes dentro da rede. O SPF tem meios para que os roteadores saibam a respeito de como esses grupos estão distribuídos ao longo da rede e saibam onde que ele tem que replicar esses datagramas e mandar por vários caminhos diferentes. E, por fim, o SPF pode ser organizado de forma hierárquica. Então, como que funciona isso? Funciona mais ou menos parecido com aquele conceito de hierarquia que existe na internet, de rede de redes, só que aqui a gente está dentro de um único sistema autônomo, dentro de uma única instituição. Então, se essa instituição tiver uma rede muito grande e for inviável para ela que todos os roteadores mantenham um grafo com a topologia de toda a rede, ainda assim ela pode usar o SPF. Então, uma forma de manter esse algoritmo, que é um algoritmo de link state, um pouco mais escalável do que ele seria. Para isso, a gente dá uma simplificada na topologia, aumentando a granularidade com a qual a gente trabalha. Então, em um determinado nível de tratamento, a gente trata o grafo como se tudo isso aqui que está dentro dessa linha pontilhada fosse um único vértice. Então, para esses roteadores
que estão dentro desse azul escuro, tudo que está nessas regiões pontilhadas é como se fosse um único vértice. Então, chegando aqui, esse roteador sabe que para ele mandar para algum lugar aqui, ele tem que passar por esse caminho. Ele sabe que para ele mandar para algum lugar aqui dentro, ele pode passar ou por aqui, ou por aqui. Mas ele não sabe o caminho que vai ser tomado dentro da linha pontilhada. Então ele não precisa conhecer essa parte do grafo que está aqui dentro. Ele só precisa conhecer a parte do grafo que está no azul escuro. Uma vez chegando nos roteadores que a gente chama de roteadores de borda das áreas, aí eles têm conhecimento do grafo da área deles. Veja também que ele não precisa ter conhecimento a respeito da topologia das outras áreas. Se algum roteador aqui quiser mandar tráfego para algum roteador de outra área, ele só precisa saber que ele tem que mandar para esse roteador de borda e a partir daqui ele se vira, sabendo dessa região azul escura, como que ele manda para cá, e aqui ele se vira aqui dentro. A gente monta uma hierarquia na qual a gente dá conhecimento para os roteadores só da topologia da área deles. Com isso a gente consegue deixar um pouco mais escalável o SPF para redes muito grandes. Bom, e o roteamento na internet, como que funciona? Então foi definido um protocolo padrão para toda a internet, senão a gente não poderia chamá-la de internet. Então, a internet é uma rede de redes, essas redes têm que ter uma forma de interoperar entre si. Essa forma é o BGP, por isso que a gente chama de cola, que mantém a internet junta. O BGP ele provê o eBGP, ou BGP externo, que é uma forma de um AS saber como que ele pode chegar em outros AS da internet. E provê o IBGP, ou BGP interno, que é uma forma de propagar essa informação para os roteadores internos da própria rede do AS. Então a gente diz que um roteador, para falar com roteadores de outros AS, usa eBGP. E para propagar as informações que ele passa a conhecer por meio do eBGP para a rede interna, ele usa IBGP, com os outros roteadores do mesmo AS. Então, como que funciona o BGP? O BGP, ao contrário do SPF, que é usado no roteamento dentro do próprio AS, eles optaram por fazer um protocolo de fato de camada de aplicação, né, em cima do TCP. Ele é um protocolo que, de certa forma, é parecido com protocolos de vetor de distâncias. No entanto, como não tem custos envolvidos, a gente chama de protocolo de vetor de caminhos. Então, o BGP vai ter conhecimento, basicamente, de por quantos AS ele tem que passar até chegar no destino final. Ele não vai associar um custo para uma determinada conexão entre um AS-A e um AS-B. Então, por isso a gente chama de vetor de caminhos. É mais ou menos como se fosse o algoritmo de vetor de distâncias em um grafo onde as arestas não têm peso, onde o peso de todas as arestas é 1. Então, o AS3, caso ele contenha um determinado IP ou uma determinada faixa de IPs X, vai anunciar para os outros AS conectados a ele que é possível chegar em X a partir do AS3. Então, com isso, o AS2 sabe que ele consegue chegar em X, e para ele chegar em X ele tem que passar pelo AS3.
Como que funciona? No que consiste um anúncio BGP? Então tem um prefixo. O prefixo é capaz de descrever uma faixa de endereços IP numa rede, como a gente viu na aula anterior, de plano de dados. E a gente junta isso a alguns atributos a respeito desse prefixo e a gente chama essa junção de rota. Bom, o que são esses atributos? Os dois atributos mais importantes seriam a ASPF. Então, isso aqui é a lista de ASs pelos quais a gente tem que passar para chegar no destino final, que é esse prefixo aqui. Alternativamente, é a lista de ASs pelos quais o anúncio passou. E o next hop, ou o próximo salto, vai dizer, dentro do AS, que está fazendo um anúncio para a gente, qual roteador que tem que ser contactado, qual gateway, qual roteador de borda tem que ser contactado para enviar um datagrama que tenha como destino esse prefixo. Quando um roteador de uma rede recebe um anúncio de outra rede, de outro AS, ele pode aceitar esse anúncio, trazer para dentro de sua própria rede, ou ele pode negar, ele pode optar por não usar esse anúncio para nada. E daí isso é uma política que tem que ser definida pelo administrador da rede. Existe também uma política de exportação, que vai dizer se essa rede vai optar por propagar para outras redes o anúncio que ela recebeu, ou se vai ficar só para ela. Então, como que funciona, mais ou menos? Bom, o AS3 tem dentro da rede dele o X, que é um determinado prefixo. Então, suponha que tem um roteador e aqui tem uma subrede conectada a ele com uma faixa de endereços IP. Então, ele vai anunciar para os demais AS conectados a ele que é possível chegar em X usando o AS3. Então, o ASPF vai ser AS3 e o prefixo vai ser X. Bom, isso vai chegar no S2. O S2 tem a opção de importar ou não esse anúncio que ele recebeu. Caso ele aceite importar, ele vai usar IBGP para informar os roteadores internos da rede que é possível chegar no prefixo X por meio do roteador de borda 2C, por meio do gateway 2C. Então, com isso, esses roteadores 2B, 2A, 2D podem montar a tabela de encaminhamento deles, colocar lá uma entrada dizendo para chegar na faixa de endereços IPX, o próximo passo é mandar por esse enlace, ou por esse, ou por esse. Bom, 2A, por sua vez, também é um gateway, também é um roteador de borda, ou seja, um roteador que conversa com outros AS, com redes de outras instituições. Então ele pode optar por exportar ou não esse anúncio que ele recebeu na rede por meio do 2C. Caso ele opte por exportar, o que ele vai fazer? Ele vai anunciar, por exemplo, por OS1, que é possível chegar em X por meio do AS2, sendo que depois do AS2 vai ter que passar por mais um AS, que é o AS3. Então o nosso ASPF vai ser AS2 e AS3, o prefixo vai ser X. É possível também que um certo AS consiga chegar em um determinado prefixo por meio de vários caminhos diferentes. Então, por exemplo, nesse caso, o AS1 vai poder chegar em X pelo caminho AS2 e AS3X ou pelo caminho AS3 direto X. Qual que ele vai usar? Bom, isso vai depender da política configurada pelo administrador da rede. Uma política usual é escolher o caminho que envolva o menor ASPF, que tem que passar pelo menor número de instituições intermediárias até chegar no destino final. Isso é uma política bastante usual.
Então, caso ele tenha optado por importar esses dois anúncios, é bem provável que ele prefira este aqui. Então ele vai informar depois disso para todos os roteadores internos por meio de IBGP que ele sabe chegar no X passando pelo 1C. Então novamente o BGP utiliza TCP. As mensagens podem ser open, que abre o que a gente chama de uma sessão BGP. A sessão BGP geralmente é autenticada. Ela é autenticada por meio de um segredo compartilhado. Então, as duas pontas têm uma mesma chave, um mesmo conjunto de bits que ambas as pontas conhecem, e daí elas usam isso para se autenticar. Existem mensagens de update que servem para uma ponta avisar para outra, fazer um anúncio de um novo prefixo. Existe mensagem de Keep Alive, que é mandada de tempos em tempos para um roteador saber que o outro roteador ainda está vivo, que ele não foi desligado ou caiu. Isso é interessante porque as implementações de BGP, caso elas detectem que um determinado roteador que tinha uma sessão aberta, ou seja, que tinha uma conexão TCP aberta com ela, que tinha feito alguns anúncios, caiu, parou de mandar Keep Alive, ou então a conexão TCP fechou, o que ele vai fazer? Ele vai apagar os anúncios que aquele roteador tinha feito. Ele vai assumir que não é mais possível utilizar aquelas rotas que foram anunciadas por aquele roteador, porque a rede caiu. E notification, que basicamente é uma forma de reportar erros. Bom, como um roteador configura a tabela de encaminhamento para um prefixo distante? A gente basicamente já viu todos os elementos que são necessários, vamos só revisar aqui. Então supõe que a gente está em algum lugar aqui do AS1 e a gente quer chegar em X. Esse anúncio do X vai acabar chegando por aqui, por dois caminhos diferentes, porque a gente está ligado via S3 e via S2. Isso aqui vai escolher um desses caminhos, aqui no caso ele escolheu o caminho direto pelo AS3. Vai informar via IBGP que é possível chegar em X por meio dos enlaces que fazem esses roteadores chegar um pouco mais perto do 1C. Com base nisso, a tabela de encaminhamento pode ser montada. Então, por exemplo, o 1D sabe que para chegar no 1C, o melhor é o enlace 1. Então, ela vai colocar lá na tabela de encaminhamento que para chegar na faixa de IP X, o próximo enlace pelo qual o datagrama tem que passar é o que está ligado na interface 1. Aqui no caso do 1A, vai depender de qual que é o melhor caminho até 1C, se é passando pelo 1 ou pelo 2. E isso daí vai depender de decisões internas da rede. Vamos supor que ele escolheu aqui que o melhor é vir por aqui. Então ele vai colocar essa interface 2 na tabela de encaminhamento dele. Bom, um roteador pode aprender sobre mais de uma rota para chegar no AS de destino. Como que ele pode escolher qual que é a melhor rota? Bom, pode ter uma decisão de política, uma preferência local. Pode ser que eu prefira chegar sempre na UFSCar, por exemplo, por meio da rede da Embratel, no meu provedor. Então eu vou lá e faço uma decisão política que tem a ver com os contratos que eu tenho, ou com alguma coisa, algum fator que eu observei na rede pontualmente. Vou lá e faço uma decisão de passar a rota por aquele caminho específico. Ou eu posso escolher o menor AS Path,
ou seja, passar pelo menor número de instituições intermediárias possível. Eu posso escolher o roteador Next Hop mais próximo, ou seja, baseado em condições internas da minha rede. Então eu vejo qual que é o Next Hop que está, por exemplo, com latência menor e mando para ele. Ou critérios adicionais. Essa questão do Next Hop, aqui tem uma ilustração, também é chamada de roteamento batata quente. Tá? Esse tipo de roteamento. Então, suponha que a gente quer chegar a partir do 2D em X. Bom, o 2D fica sabendo a respeito de dois caminhos possíveis para o X. Um dos caminhos é passando pelo 2A e depois teria que ir para o AS1 para depois chegar no AS3. E o outro caminho possível seria pelo 2C, e aí ele iria para o AS3 direto. Como a gente viu, tem vários fatores que podem ser usados para escolher a melhor rota. Um deles poderia ser o menor ASPF. Se a gente escolhesse o menor ASPF, o caminho escolhido seria via 2C. Mas suponha que a gente optou por escolher o roteamento batata quente. O roteamento batata quente vai escolher o melhor next hop. Então o que vai importar para a gente vai ser o menor custo aqui para chegar no 2A ou no 2C. Como o custo para chegar no 2A é menor, ele acabaria escolhendo essa rota, apesar de ter mais AS envolvidos nela. Bom, agora a gente vai discutir um pouco sobre como que as políticas podem ser usadas para implementar acordos comerciais. Então vamos supor que um certo provedor quer carregar tráfego de e para as redes dos assinantes dele. Né? Ele não quer carregar tráfego de trânsito entre outros provedores. Bom, aqui tem um pouco de nomenclatura. Quando a gente fala de trânsito, isso está relacionado a um contrato de prestação de serviços no qual o provedor se compromete com o assinante de carregar os datagramas dele para qualquer destino na internet. Então o provedor se vira, usa os outros contratos que ele tem com outros parceiros, outras operadoras, para levar o seu datagrama até um destino qualquer na internet. Isso é chamado um contrato de trânsito. Existe um outro tipo de contrato, que é o contrato de peering. No contrato de peering, é um acordo mútuo, geralmente entre dois provedores diferentes, para que um provedor consiga chegar no outro e vice-versa. Mas aí um provedor não vai carregar um certo datagrama de outro para um destino qualquer na internet. Ele só vai carregar se esse datagrama foi destinado à própria rede dele. Então vejam, um acordo de trânsito geralmente envolve um custo monetário, é um contrato geralmente pago. Então você paga para você ter um acesso à internet como um todo. Então o provedor vai se encarregar de levar o seu datagrama para um destino final, seja lá onde ele estiver. Um contrato de peering, muitas vezes ele não envolve custo nenhum. É só um acordo entre provedores para troca de tráfego mútua, para um provedor ajudar o outro. Então pensem, por exemplo, a Vivo e a Claro. Então muitos clientes da Vivo querem acessar servidores que estão na rede da Claro. E muitos clientes da Claro querem acessar servidores que estão na rede da Vivo. Então eles fazem um acordo mútuo de troca de tráfego entre eles, e a Vivo consegue chegar em qualquer IP da Claro diretamente pela Claro e vice-versa. Mas a Claro não vai se comprometer em entregar um datagrama da Vivo para um destino qualquer na internet. Como que isso pode ser implementado utilizando políticas? Bom, então aqui nesse desenho, A, B e C são provedores, W, X e Y são
assinantes. O A vai... Só lembrando que esses assinantes aqui são assinantes pessoa jurídica, né? Então eles têm aí blocos de endereços IP, não é um endereço IP único. Então o A anuncia um caminho para W, passando pelo A, para B e para C. No entanto, o B, quando ele recebe esse anúncio, ele importa esse anúncio, mas ele escolhe não exportar esse anúncio para o C. Ele exporta esse anúncio só para o X. Por quê? O X é um assinante dele. Então faz sentido que o X chegue no W, que é um assinante da rede A, passando pelo B. No entanto, não faz sentido que o C ou que os assinantes de C cheguem no W, passando pelo B. O C que se vire, faça um acordo ele com o A para fazer com que isso chegue no W. Ou então, assine um contrato de trânsito com o B. O B não vai fazer isso de graça. Então, em resumo, o B exporta esse anúncio B a W somente para o X, ele não exporta para o C. Por outro lado, como o C tem esse mesmo acordo que o B tem com o A, o C também tem com o A, ele vai receber um anúncio AW aqui. Então ele vai exportar esse anúncio para o Y. Então o Y vai conseguir chegar no W, mas ele não vai usar o B como intermediário, ele vai usar o C. Então o caminho que o Y vai conhecer até o W vai ser C, A, W. Interessante notar que o X, como ele assina trânsito, tanto do B quanto do C, ele vai receber dois anúncios, BAW e CAW. Então ele vai ter essa opção dele chegar no W passando pelo B ou pelo C. E daí ele pode implementar a própria política interna dele, dizendo qual dos dois caminhos ele prefere. E ele pode, inclusive, ter redundância. Se de repente a rede do provedor B começa a ter problemas para chegar na rede do provedor A, ele pode passar a usar o C como intermediário, ou vice-versa. A gente chama esse tipo de configuração de dual homed, essa configuração de redundância. Então, fazendo um resumão, por que ter diferentes algoritmos de roteamento para roteamento dentro do AS e entre AS diferentes? Bom, tem a questão de política. No caso do inter-AS, entre AS diferentes, a política é bastante relevante porque geralmente existem contratos envolvidos e esses contratos às vezes se sobrepõem às decisões técnicas. No caso do intra-AS, dentro de um mesmo AS, geralmente as decisões são mais claras, então os critérios são mais técnicos. Então é mais fácil que a gente consiga determinar as melhores rotas com base em pesos em um grafo. Existe a questão de escala, então quando a gente faz o roteamento de forma hierárquica, quando a gente faz o roteamento do ponto de vista da internet, a gente pensa num roteamento ao longo de instituições, em vez do roteamento ao longo de roteadores individuais, a gente reduz o tamanho das tabelas de roteamento. E reduz também o tráfego de atualizações dessas tabelas. E quanto a desempenho, o roteamento dentro do mesmo AS pode focar em desempenho, sendo que no inter-AS a política pode dominar sobre o desempenho. Então, por mais que um certo caminho seja mais rápido que o outro, pode ser que ele seja muito caro ou pode ser que envolva um contrato que eu não tenho, então eu não vou poder utilizar esse caminho. Bom, vamos discutir agora um pouco de SDN. Na aula passada a gente viu como que funciona uma tabela de encaminhamento de um roteador OpenFlow. Agora a gente vai discutir, continuar um pouco essa discussão. Então, historicamente, e mesmo até hoje,
a abordagem mais comum ainda é a abordagem por roteador. A gente tem aqueles algoritmos distribuídos que recebem informações de outros roteadores e usam isso para montar suas próprias tabelas de encaminhamento. No entanto, o fenômeno que foi acontecendo na internet é que foram surgindo diversos tipos de equipamento especializados para diversas funções diferentes. Então, firewalls, para a gente poder filtrar tráfego, de repente tentar barrar algum ataque que a gente identificou, ou prevenir ataques barrando tipos de tráfego que não são comuns de acontecer na nossa rede. Uma certa prevenção, geralmente não é tão efetiva assim, mas é uma prática comum. Balanceadores de carga, que são equipamentos que fingem ser um servidor e daí por baixo dos panos eles redirecionam cada mensagem para um servidor diferente. Então suponha que você tem um site que é muito acessado e daí você sobe 10 servidores diferentes web para servir esse site. Só que para o cliente você quer que apareça como se fosse um único servidor. Então você coloca um balanceador de carga na frente e cada vez que um cliente diferente tentar acessar, ele manda para algum desses 10 servidores. Existem também os roteadores NAT, então começaram a surgir equipamentos específicos para fazer a tradução de endereços. E no fim, o pessoal acabou percebendo que tudo isso podia ser implementado por meio de tabelas de encaminhamento. Então, se a gente tivesse um dispositivo que fosse muito rápido, implementasse de forma muito eficiente essas tabelas de encaminhamento e elas pudessem ser programáveis, a gente poderia ter um equipamento único que exercesse todas essas funções e daí essas funções seriam implementadas em software, em cima desse recurso de hardware. Então, em vez da gente implementar esses algoritmos no próprio equipamento, a gente separaria, implementaria em software mesmo, num computador comum, um servidor, e usaria esse servidor ou conjunto de servidores, caso a gente queira tolerância a falhas, para programar os diversos equipamentos da rede. Então, quais que são os benefícios, né, dessa abordagem? Facilita o gerenciamento da rede. Então, um problema muito comum que a gente tem em redes com abordagem tradicional é que sempre que a gente quer fazer uma mudança de configuração, a gente tem que entrar roteador por roteador e fazer a mudança. Existem ferramentas para facilitar isso, para fazer a gerência a partir de um único ponto. Então você executa um software que conecta em todos os seus roteadores, por exemplo, por SSH, e faz as configurações, padroniza as configurações, mas veja que é uma abordagem indireta. No caso dessa abordagem de rede definida por software, naturalmente surge esse ponto único que configura os diversos roteadores. Programar as tabelas de encaminhamento é muito mais direto do ponto de vista de engenharia de tráfego do que tentar controlar de forma indireta pesos de um grafo. A gente vai ver exemplos logo a seguir. E a implementação do plano de controle pode ser aberta. Então, como vai existir interoperabilidade entre diversos equipamentos, isso daí facilita o surgimento de uma solução aberta para implementar essa parte da camada de rede. Então, uma analogia pode ser feita nessa questão da interoperabilidade dos padrões abertos com a evolução dos mainframes para os PCs. Então, nos mainframes, a gente tinha hardware especializado, sistema operacional especializado e aplicações especializadas que vinham de um único fabricante. Então, o fabricante dominava verticalmente toda a cadeia de produção. Quando surgiu o PC, surgiu o microprocessador com o seu ISA, ou sua arquitetura de conjunto de instruções,
e daí cada fabricante implementava essa mesma arquitetura de conjunto de instruções que servia como uma interface aberta para a camada de cima. E daí a gente tinha, por exemplo, Intel, AMD, Cyrix, SIS, VIA, diversos fabricantes, Transmeta, fazendo processadores compatíveis com x86. E daí essa arquitetura x86 funcionava como uma interface aberta para a camada de cima. A camada de cima é o sistema operacional. E daí a gente poderia ter vários sistemas operacionais de fabricantes diferentes, novamente fornecendo uma API, uma interface aberta para os aplicativos. E os aplicativos podem ser desenvolvidos por várias empresas diferentes. Então aqui a gente tem uma indústria horizontalizada. O que isso significa? Cada empresa se especializa em um determinado segmento e trabalha naquele segmento em particular. Então a gente tem empresas se especializando em processadores, empresas se especializando em sistemas operacionais, e empresas se especializando em aplicativos. As interfaces entre cada camada são abertas. Isso daí promove uma inovação mais rápida e uma indústria maior. Por quê? É muito mais fácil uma empresa entrar no mercado de aplicativos se ela pode focar em fazer só isso, se ela não tem que fazer tudo desde o processador. É muito mais fácil uma empresa entrar no segmento só de sistemas operacionais e processadores, apesar de ser mais difícil que esses dois, ainda é mais fácil do que se a empresa tivesse que fazer tudo, desde o processador até o aplicativo. Então isso daí facilita uma empresa nova de entrar no mercado, aumenta a concorrência, aumenta a inovação, porque tem mais pessoas pensando no problema. Bom, a abordagem tradicional, como ela é baseada em minimizar caminhos em grafos, muitas vezes a gente encontra situações nas quais a gente tenta montar o grafo para esse grafo fazer o que a gente quer, em vez da gente simplesmente informar para o roteador o que a gente quer fazer. Então aqui a gente tem alguns exemplos. E se o operador da rede quiser que o tráfego do U até o Z passe pelo caminho U, V, W, Z, e que o tráfego do X até o Z passe pelo caminho X, W, Y, Z. Então a gente precisa definir os pesos do grafo para que o algoritmo de roteamento de tráfego compute a rota que a gente quer impor sobre a rede. Ou então criar um novo algoritmo que faça isso. O problema é que aí os pesos das arestas passam a ser como se fosse controles de volume que você vai ajustando até que você consiga a rota que você quer. E essa é uma abordagem errada. Se ao invés de você querer minimizar de fato o custo com base em métricas bem definidas, você quiser escolher de fato o caminho, seria melhor que você tivesse essa liberdade de escolher o caminho. E se o operador da rede quiser dividir o tráfego de U até Z em duas partes? Uma parte passar por U, V, W, Z e outra parte passar por U, X, Y, Z. Não dá para fazer isso, a menos que a gente use, por exemplo, o OSPF em conjunto com aquele recurso de colocar pesos diferentes dependendo do tipo de serviço. Só que vejam, isso não foi feito originalmente para balanceamento de tráfego, isso foi feito para dividir tipos de tráfego diferentes, por exemplo, tráfego SSH e tráfego de download. Isso começa a virar uma gambiarra. Além de que a gente tem que ficar ajustando os pesos para gerar o caminho que a gente quer, em vez da gente simplesmente informar o caminho. Aqui, novamente, a gente tem um problema. Se a gente quiser que o tráfego vindo daqui passe por esse caminho e o tráfego vindo daqui passe por esse outro caminho. Não dá para fazer porque o W, num algoritmo de roteamento tradicional, vai conhecer um único caminho possível até o destino final. Então ele vai
optar por sair sempre pelo Z diretamente ou sempre pelo Y diretamente. Não tem como ele tomar uma escolha diferente dependendo de onde ele passou antes. Então a gente não tem essa flexibilidade. Então a rede definida por software ela veio para fornecer para a gente toda essa flexibilidade. Bom, nesse caso, como a gente viu na aula passada, seria possível definir regras na tabela de encaminhamento de forma que a gente tomaria uma decisão diferente da saída que vai ser utilizada dependendo de por qual porta física o datagrama entrou nesse roteador W. Então a gente programa essas tabelas de roteamento generalizado usando, por exemplo, o OpenFlow, que é um protocolo padrão para isso. Essas tabelas são programadas aqui a partir do plano de controle. Mais que isso, a gente pode optar por dividir o plano de controle em duas camadas diferentes. Então a gente pode dividir em aplicações de controle programáveis, que são basicamente as funções que a gente quer efetuar na rede, por exemplo, de roteamento, controle de acesso, balanceamento de carga, e todas usam uma mesma infraestrutura de controle, que vai ter, por exemplo, um conhecimento centralizado a respeito do grafo, que modela a rede, que modela a topologia da rede. Então, usando essa divisão, dividindo o plano de controle ainda em duas camadas de software, como que fica? Bom, a gente tem abaixo do plano de controle primeiro o plano de dados, que é implementado por switches rápidos, simples, que implementam as tabelas de encaminhamento de alto desempenho em hardware. Podem receber essas tabelas da controladora por meio de uma API padrão, por exemplo, o OpenFlow. E tem como também informar a controladora a respeito de eventos que acontecem na rede usando essa mesma API. Acima dela, a gente tem uma controladora que funciona como uma espécie de um framework. Aqui ele coloca como um sistema operacional de rede, seria uma outra forma de ver também. Mas a gente pode pensar nisso aqui como um framework que vai fornecer para diversas aplicações de rede uma infraestrutura comum. Por exemplo, vai manter dentro dela qual que é a topologia da rede, qual que é o estado de todos os enlaces, para que isso possa ser usado como informação pelas aplicações de rede. E, por fim, a gente vai ter as aplicações de rede também em software, que vão usar esse framework para implementar realmente aquilo que a gente quer fazer. Então, tarefas que são comuns nisso que a gente chamou de framework, que a gente também chama de controlador SDN. Uma forma de comunicar com os roteadores da rede, com os switches generalizados, por exemplo, usando o OpenFlow. Eventualmente pode usar também SNMP para pegar algumas métricas que o OpenFlow não fornece. Por exemplo, temperatura dos switches. Acima disso, a gente tem o estado, a gente tem informações a respeito da rede. Então a gente guarda o estado dos enlaces, o estado dos hosts, estado dos switches, estatísticas, cópias das tabelas de encaminhamento que tem em cada um dos switches. A gente pode guardar isso nessa controladora, nesse framework, porque as aplicações podem querer ter acesso rápido a essas informações. E a gente disponibiliza uma API para essas aplicações, para elas lerem e manipularem o grafo da rede, por exemplo. Então a gente tem essa
camada de comunicação, camada de gerenciamento do estado da rede, que nada mais é do que uma base de dados distribuída que reflete o estado atual da rede como um todo, e uma API abstraída para que os aplicativos tenham acesso fácil a essas informações. Vejam, nada me impede de escrever um software para implementar a função de roteamento direto utilizando a API do OpenFlow. Eu não precisaria ter essa controladora aqui, esse framework intermediário. No entanto, como tem várias aplicações diferentes que dependem de features parecidos, isso aqui acaba sendo interessante para que você possa desenvolver de forma mais rápida alguma coisa nova aqui do ponto de vista de aplicação. Então, o protocolo OpenFlow a gente já viu. Ele permite comunicação tanto do servidor com os roteadores para instalar novas tabelas de encaminhamento, quanto dos roteadores para o servidor, por exemplo, para o roteador informar que ele recebeu um datagrama que ele não consegue fazer casar com nenhuma entrada da tabela, não sabe o que fazer com ele. Então, alguns tipos de mensagem da controladora até os equipamentos de rede, até os switches. Por exemplo, para perguntar para os switches quais recursos eles oferecem ou qual versão do protocolo OpenFlow eles implementam. Para configurar parâmetros de configuração dos switches. Para adicionar, apagar ou modificar entradas da tabela de encaminhamento dos switches. Ou para fazer com que esses switches injetem um pacote na rede. Exemplo de mensagens dos switches de volta para a controladora. Então, por exemplo, para enviar um pacote para a controladora. Quando que isso acontece? Por exemplo, quando o pacote não casou com nenhuma entrada da tabela, e daí esse switch não sabe o que fazer com esse pacote, para qual saída mandar. Ele pode mandar para a controladora e pedir para a controladora se virar com ele. E daí a controladora tem duas opções. Ela pode tratar isso em software. De repente é um tráfego muito raro, que não precisa de muito desempenho. Ela pode simplesmente jogar uma mensagem packet out para outro ponto da rede. Então, por exemplo, apareceu um pacote nesse switch que ele não sabe como lidar com ele. Ele manda para a controladora descobre que, na verdade, esse pacote teria que aparecer aqui em outro ponto da rede. Ela pode simplesmente mandar um packet out direto para o destino. Isso não vai ter muito desempenho, mas se for um tráfego que acontece de forma rara, pode ser mais vantajoso do que programar um switch para se virar com esse tráfego. Vai economizar entradas da tabela de encaminhamento dele. Se for um tráfego que acontece com frequência, a controladora pode optar por programar o switch para lidar diretamente com esse tráfego. Ou seja, programa a tabela de encaminhamento para da próxima vez que aparecer algum pacote desse tipo, ele lidar com ele sem precisar entrar em contato com a controladora. O switch também pode informar a controladora se alguma entrada da tabela de encaminhamento for apagada. Ou se ocorrer uma mudança física numa porta, por exemplo, um cabo soltar de uma porta Ethernet do switch. Caso no qual é de se esperar que a controladora queira atualizar as tabelas de encaminhamento da rede para que aquele enlace não seja mais utilizado, já que o cabo soltou. Então aqui a gente tem um exemplo típico de como que funciona uma implementação de roteamento usando um daqueles frameworks que a gente discutiu. No primeiro passo, suponha que aconteceu uma falha de um link, por exemplo, um cabo soltou aqui entre o S1 e o S2. Como ocorreu uma mudança da rede, isso vai ocasionar uma mensagem desse tipo aqui, port status. Essa mensagem vai chegar na controladora OpenFlow. A controladora OpenFlow, percebendo que foi uma mudança de um status de um enlace, vai atualizar na base de dados dela as informações a respeito de estado de enlace. Isso, por sua vez, vai causar uma mudança no grafo da rede.
mas previamente uma aplicação registrou junto ao framework que ela queria receber informações a respeito de mudanças no grafo. Então essa mudança vai ser repassada para essa aplicação. Essa aplicação é uma aplicação de roteamento usando Dijkstra, por exemplo. Então o que ela vai fazer? Ela vai aplicar Dijkstra sobre a nova versão do grafo. O resultado da aplicação do Dijkstra vai gerar novas rotas que, por sua vez, vão ser informadas de volta para o framework, para que o framework implemente essas rotas. Então, o framework de posse do grafo com as rotas que têm que ser implementadas vai calcular as novas tabelas de encaminhamento que implementam esse grafo. Vai armazenar uma cópia dessas tabelas e vai instalar essas tabelas, por fim, utilizando o OpenFlow nos diversos switches generalizados da rede. Alguns exemplos de softwares que funcionam como framework de controladora OpenFlow são, por exemplo, o OpenDaylight e o ONOS. Então, esses softwares são softwares livres. Você pode baixar e daí eles têm uma série de funcionalidades já implementadas que podem tornar mais rápido o desenvolvimento de novas aplicações de rede. Bom, alguns desafios relacionados a redes definidas por software. Bom, tem o desafio de deixar o plano de controle robusto e seguro, deixar ele escalável. Na verdade, esse desafio já existe. Esse desafio de deixar a rede segura já existe com os algoritmos de roteamento tradicionais, né? Então, na verdade, não é um desafio novo. O que a gente poderia alegar é, por exemplo, quando a gente usa o SPF com autenticação, se um adversário compromete um único roteador, ele não consegue comprometer a rede como um todo. Sendo que aqui, como a gente tem um plano de controle centralizado, existe um ponto único que um adversário pode atacar para tomar o controle da rede como um todo. No entanto, como eu falei, por questões de gerenciamento, já é bastante comum, mesmo com os algoritmos tradicionais de roteamento, que você tenha uma única máquina da rede que é utilizada para gerenciar as configurações de todos os roteadores. E daí, se você comprometer essa máquina, você compromete a rede inteira. Ou, em última instância, você tem a máquina pessoal, computador desktop do administrador da rede. Se você comprometer a máquina pessoal do administrador da rede, eventualmente ele vai acessar os roteadores da rede. Não é possível que ele não tenha, por exemplo, uma chave de acesso padronizada para acessar todos os roteadores da rede ou que tenha uma lista de chaves de acesso. Não é possível que ele decore uma senha complicada, diferente para cada roteador da rede. Isso é humanamente impossível. Então, geralmente, comprometendo a máquina do administrador da rede, você consegue comprometer a rede como um todo. Então, na verdade, isso não é bem um desafio novo. Só muda um pouco o escopo do ataque. Existem também os desafios que são gerados pelas novas oportunidades que a rede definida por software possibilita. Então, como agora a gente tem mais flexibilidade sobre a forma como a gente configura a rede, a gente pode buscar formas de implementar redes em tempo real extremamente robustas ou extremamente seguras, de formas que a gente antes não conseguia, devido às limitações dos nossos próprios algoritmos de roteamento. E existem desafios em relação a como que a gente aplica essa nova metodologia de controle, né? Esse novo modelo de plano de controle para a internet como um todo. Como que a gente pode, por exemplo, criar a nova geração da internet, os novos protocolos. Isso é um desafio muito grande. A gente viu que mesmo o IPv6, que é uma mudança muito pequena, uma mudança basicamente de tamanho de endereço, já está aí há décadas e ainda não terminou de ser implementada. Então, quanto mais uma mudança aí nos algoritmos de roteamento da internet como um todo. Por fim, a gente vai discutir bem rapidamente a questão do ICMP e gerência de redes.
O ICMP basicamente é um protocolo que serve para diagnóstico e para informe de erros na camada de rede. Então aqui tem vários tipos de mensagens diferentes que podem ser trocadas via ICMP. O interessante é que o ICMP é colocado direto como payload dentro dos datagramas IP. Um dos usos do ICMP é o traceroute, que a gente viu lá na primeira aula da disciplina. Então a gente tem um utilitário que consegue dizer para a gente por quais roteadores da rede o nosso datagrama passou até chegar até o destino final. Como que isso funciona? A gente vai controlando o campo de TTL do protocolo IP. A hora que o TTL chega até zero, o roteador descarta o pacote e devolve para o remetente uma mensagem de erro. Essa mensagem de erro ela é informada pelo protocolo ICMP. E daí o utilitário traceroute usa isso para mostrar na tela lá qual que foi o caminho que foi tomado pelo datagrama. Bom, sobre gerência de redes, a gente tem esse problema. Se a gente tem milhares de dispositivos em uma rede, como que a gente controla esses dispositivos e como que monitora? Então foi definido um protocolo, um protocolo chamado SNMP, que é Simple Network Management Protocol. Esse protocolo ele tem dispositivos tanto para alterar configurações de dispositivos de rede, quanto